Deus abençoe a todos. Vamos prosseguir com a meditação, então, do casamento blindado, né? Falando, então, da comunicação, que é o primeiro passo. Se não houver comunicação, se não tiver diálogo, então o resto não vai existir. E para ter diálogo tem que ter a parte que ouça. Que é o que acontece muitas vezes. A pessoa que acha que não existe, não há um problema, não vai querer ouvir. O homem normalmente não tem paciência para ouvir, não quer ouvir, porque ele acha que não tem nada errado. E aí, se a mulher não puder falar, aparentemente vai ficar tudo bem. O homem se livrou da chateação de ficar ouvindo. Só que para ele está tudo bem, porque ele não está tendo problema. Mas ela que está enxergando uma situação que tem que ser mudada, está dentro dela e ela não é ouvida, não pode falar, aquilo vai ficar ali entalado, engasgado e vai se acumulando, porque toda vez que tentar falar, não vai ser ouvida, aquilo vai se acumulando até virar explodir, até extravasar. E aí vai gerando sentimentos, né? Sim. Como nós falamos ontem, não se resolve o problema com a emoção. Mas por que as emoções ficam tão fortes? Justamente porque o primeiro passo e o segundo passo são ignorados. Então, se tem um problema, tem que se parar, conversar sobre ele e ouvir. Quando você fala, quando você põe, aquilo sai do seu coração, você resolve aquilo. Agora, quando aquilo fica, então dá margem a dúvidas. Então, aí você já começa... por que ele não quis me ouvir? Por que ele não está me dando atenção? O que está acontecendo? Aí você já fica nesse modo do sentimento à flor da pele. Então, como você falou, a qualquer momento vai explodir, vai haver uma briga. Porque quando os sentimentos estão dentro, o que acontece? A pessoa não pensa, ela está sentindo. Então, ela já não vai falar, ela já não vai pensar, então ela já vai falar com tom acusativo e já vai brigar. E ali cria-se outros problemas. Então, hoje, dando sequência, então, o terceiro passo, que é fazer perguntas. Então, por que a gente tem que fazer perguntas? Por quê? Para ter resposta. E não só para ter resposta, como para descobrir a raiz do problema. Porque, às vezes, você... dá uma resposta ali e aparentemente aquilo está camuflado. Mas as perguntas são para resolver a raiz daquele problema. Você tem que entender por que eles estão acontecendo. Lê o exemplo que o bispo dá, né? Por exemplo, ele fala de uma técnica desenvolvida por profissionais japoneses. Diz que para definir um problema, você tem que perguntar sobre o que está acontecendo 5 vezes. Então, dá exemplo da casa. A casa está fria, é o problema. Então, identificou o problema. Por quê? Aí, porque o sistema do aquecimento está quebrado. Por quê? Porque não foi feita a manutenção periódica. Por quê? Porque eu não queria gastar dinheiro. Por quê? Porque eu sou muito pão duro e não gosto de gastar dinheiro. A não ser quando não tem outro jeito. Então, a raiz do problema... Ou seja, as perguntas vão levar à raiz do problema. Uhum. Então, a pergunta para solucionar, chegar na raiz do problema e solucionar o problema. Uhum. Então, não está havendo esfriamento. Então, por quê? Porque você não faz mais isso. Enfim, aí vai... Então, aí são várias perguntas, tá? Por quê tá havendo esfriamento? Porque você não está me dando atenção, você está ocupado com outras coisas. O marido, às vezes, está estressado com outras coisas. Então, vai criando aquela distância e não foi feito perguntas, não foi conversado sobre aquilo. Aí a esposa já começa a achar, será que meu marido arrumou outra pessoa? Então, vai dando ela vai tendo porquês na cabeça dela sem resposta, então ela mesma começa a responder. E se fizer a pergunta, né, por quê? E aquela resposta não for agradável, já não vai nem chegar na raiz do problema, porque vai ser, já tomar como uma ofensa. Por exemplo, você está frio,
Aí já não vai aceitar, não. Então tem que ouvir o porquê, a explicação, querendo entender o que está acontecendo e resolver aquele problema, e não já se defender, não logo acusar. E às vezes também o marido nem sabe por quê, ele não percebe, né, aquela frieza, porque ele está muito focado no trabalho, ele está resolvendo coisas, então ele não consegue nem entender, mas a esposa que está pro lado de fora, ela percebe que aquela situação ali não está bem, tem que resolver. Então, é importante o marido entender isso. E os dois, sentando para conversar, vai chegar ao porquê daquilo. E ali vai se evitar problemas. Mas se não acontecer isso, os problemas vão estar sempre se somando, né? Juntando problemas até que aquilo ali realmente se torna uma situação fora de controle. O fato é que não pode deixar nada para depois. Se uma das partes não está bem, não está satisfeita, tem que se chegar à raiz do porquê não está satisfeita e resolver aquilo. O resumo é isso. Não dá simplesmente para empurrar, para deixar para lá. Tá tudo certo. É assim, é coisa da sua cabeça, não é bem assim. Tem que se resolver, chegar num consenso. E as perguntas, o porquê, é extremamente importante. Faz a gente pensar e enxergar não só o nosso ponto de vista, mas também enxergar o do outro. E assim a gente resolve aquela situação. Então não tenha medo de porquê e nem de ter essa conversa. Às vezes no casamento nem da resposta. E tem que ser sincero, né? Não adianta falar algo que a esposa quer ouvir ou que o marido quer ouvir. Tem que ser a verdade, senão não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, ficamos por aqui com esse tema e amanhã nós estaremos falando sobre focar nos fatos. Até amanhã. Deus abençoe.